Bem, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou professor do DEMEC, da graduação e da pós-Estrito Senso, da Vila de Almeida, doutorado e mestrado. É um grande prazer estar aqui de novo no CADH, infelizmente esse ano na modalidade virtual por conta da pandemia. Esse ano a gente trouxe uma temática super interessante, super recente, que é a discussão sobre o HC coletivo como instrumento mitigatório das problemáticas de encarceramento em massa feminino no Brasil. Esse ano a gente está com a aluna Carolina Pazin e com o aluno Rodrigo Fatuto, do DEMEC, que trabalha esse tema de pesquisa comigo na instituição. Vamos iniciar nossa fala com a Carolina Pazin, tratando da primeira parte de exposição do nosso tema. Pazin, tem a palavra. Olá, então, para a gente começar a entender o encarceramento em massa, é necessário refletir no sistema jurídico penal brasileiro e a sua evolução histórica, principalmente no que diz respeito aos programas criminalizantes que foram atravessando a nossa história constitucional enquanto Estado. A formação política brasileira, ela emerge de uma colonização escravista, que explorava maciçamente a mão de obra negra e indígena como produto de negociação do mercado. Então, cabia ao aparato jurídico entender essas relações sociais e usar o direito como base da expressão. Nossa história reflete, no primeiro momento, no Brasil colônia, que o direito era doméstico, cabendo a cada senhor de engenho entender, escolher como explorar e castigar o seu escravo. E é a partir do Brasil Império, com a independência em relação a Portugal, que passamos a ter códigos que, em tese, regulariam de uma forma mais igualitária essas relações sociais. Mas é aí que contradições entre as práticas do sistema punitivo e a Constituição de 1824, fora os outros textos legais que mesmo surgiram. O próprio Código Criminal de 1830 previa como único crime político que cabia a pena de morte o crime de insurreição, que caracterizava crimes praticados pelo escravo que se reunia para se rebelar contra o seu senhor e a condição a qual eram submetidos. Uma outra contradição era a lei de 10 de junho de 1835, que impedia que negros condenados pudessem aplicar recursos judiciais. Isso tudo num contexto constitucional que previa o princípio da legalidade e o Brasil como uma nação livre e independente, seu artigo 1º. A gente entende que a funcionalidade do sistema de justiça, de fato, era antinegra e se atualizava e ainda se atualiza em relação a toda a estrutura do Estado para trabalhar para garantir a submissão de corpos específicos, explorando e produzir desigualdade. Quando a gente entende o sexismo e todo esse atravessamento enquanto nosso entendimento enquanto sociedade, a gente se depara com diferentes tratamentos conforme o gênero através de diversas práticas de dominação, produzindo ausência e desassistência quando o assunto é maternidade, com dados atuais de, por exemplo, 11,6 milhões de mães solo no Brasil hoje. E no cárcere, na questão intramuros, a questão não é diferente, né? O Brasil enfrenta hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com 753.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes, conforme dados do IPOPEN de 2019. E apesar de não ser superior em números gerais, é o contingente de mulheres presas que mais cresce no Brasil hoje, refletindo um perfil muito específico. A gigantesca maioria dessas mulheres, ela é negra, ela tem de 18 a 24 anos e é baixa renda. Quando a gente para pensar na responsabilidade que recai ao corpo da mulher sobre a sua gestação e a criação de filhos, temos apenas 6% das celas mistas e 34% das unidades femininas brasileiras adequadas para gestantes no Brasil, recaindo numa realidade muito difícil. A maioria dessas mulheres ela foi presa em situações extremamente precárias, por crimes sem violência ou grave ameaça, como é o tráfico de drogas, que mantém 68% das mulheres presas hoje. E a maioria dessas mulheres também não tem nenhum vínculo associativo com nenhuma organização criminosa. E sustenta uma gravidez com baixa ou inexistente frequência de exames pré-natal, apesar da Lei 11.942 de 2019 ter alterado a LEP, a Lei de Execução Penal Brasileira, para ressaltar a necessidade de proteção materno-infantil como de extrema prioridade, né? Então é muitas vezes não levado em consideração. Então, além dessa problemática urgente que nos mostra esses dados do Departamento Penitenciário Nacional, também são desrespeitados diversos dispositivos do nosso ordenamento jurídico, como é o artigo 227 da Constituição Federal, que prevê como de primeira prioridade direitos materno-infantis, como sendo também de absoluta prioridade em relação a orçamentos e políticas públicas e serviços públicos, fora uma colaboração coletiva da sociedade e de outras famílias.
e as contradições se mantêm. Os dispositivos que garantem prisão domiciliar para mulheres grávidas e mães de até 12 anos estejam presas provisoriamente, como são os artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, fora o marco legal da primeira infância, prevêem duas únicas ressalvas para manter essas mulheres presas, que é que o crime não pode ser praticado por violência ou grave ameaça, e esse crime não pode ser praticado contra o filho dependente. Mas, apesar disso, essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que, apesar dessa mudança no Código de Processo Penal, o juiz ainda poderia indeferir a liberdade dessas mulheres para isso não ferir o poder dele de discricionariedade. Apesar de que, no mesmo ano, isso aconteceu em 2018, em fevereiro do mesmo ano, o habeas corpus coletivo para soltar mulheres presas provisórias, grávidas e mães de crianças até 12 anos tenha sido decretado pela segunda turma do STF. E essa questão constitucional eu vou deixar agora na mão do meu colega Rodrigo Fatuto. Primeiramente, agradecer à colega. Um prazer estar aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou trazer agora aqui um pouquinho da questão mais específica ao habeas corpus, objeto do nosso estudo também. Na ordem jurídica brasileira, ele vem com a Constituição de 88 por meio do artigo 5º, inciso 68, e principalmente ali nos artigos 647 ou 667 do CPP, que pormenorizam o Instituto. Ele é conceituado como um remédio constitucional, colocado à disposição de qualquer pessoa para tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou lesada. Então, a gente tem aqui já dois tipos de habeas corpus, um preventivo, um repressivo, e isso em decorrência de violência ou coação, eivada de ilegalidade ou abuso de poder. Importante a gente ter aqui essa noção de ilegalidade ou abuso de poder, justamente porque diferencia na doutrina, hoje em dia, do mandado de segurança. No direito brasileiro, o habeas corpus, ele historicamente foi consagrado com o decreto de 23 de maio de 1821, no artigo 340 do Código de Processo Criminal de 1832, no artigo 18 da Lei 2033 de 1871 e no artigo 45 do Decreto 848 de 1890. O habeas corpus, ele, a nível constitucional, ele é encampado pela primeira vez pelo artigo 72, parágrafo 22 da Constituição de 91, e nessa redação, na vigência dessa redação, nasce todo o debate da doutrina brasileira do habeas corpus, que à época seguiu a doutrina de Rui Barbosa, em contraposição à posição do ministro Pedro Lessa. A doutrina de Rui Barbosa pregava uma maior abrangência do habeas corpus, tendo em vista a ausência de outros remédios, como o mandado de segurança. Então, à época, era defendido que o habeas corpus tutelasse também direitos líquidos e certos, que hoje é objeto específico de mandado de segurança. Então, segundo o artigo 72, parágrafo 22 da Constituição de 91, seria cabível ao habeas corpus sempre que o indivíduo sofresse ou se achasse em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o Supremo Tribunal Federal ele encampa a doutrina de Rui Barbosa por meio do julgamento do HC 3697, de 1914, e permite o uso de habeas corpus para a proteção de outros direitos que tivessem a liberdade de locomoção como condição de exercício. Com a emenda de 3 de setembro de 1926, esse parágrafo 22 do artigo 72 foi alterado e passou a ter o escopo restrito ao direito de liberdade. Então, depois disso, durante todo o histórico brasileiro de uso do habeas corpus, ele vem sendo usado numa perspectiva individual, ou seja, numa perspectiva de que só poderia ser beneficiário daquele habeas corpus uma única pessoa, um único indivíduo. E com o julgamento do HC 143641, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito ali das problemáticas do encarceramento em massa feminino do Brasil, ele decide conceder, ele expande a sua área de atuação do habeas corpus, justamente para conceder ali um habeas corpus coletivo, com efeitos transcendentes. Então, ali também, sem uma parte especificada, era uma coletividade de pessoas que constavam ali como possíveis beneficiários desse habeas corpus.
e justamente para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem nenhum prejuízo das aplicações das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP. E aí, nessa lógica de contradições que foi apresentada pela Pazin, a gente tem que o julgamento do habeas corpus 143641, ele veio atingir toda uma coletividade justamente depois do questionamento de uma falta de isonomia pelo fato de os mesmos fundamentos terem sido ensejadores do deferimento de um habeas corpus individual. E, mais recentemente, e ainda seguindo a lógica de contradições, o Supremo Tribunal, no escopo da pandemia de coronavírus, ele atende um HC individual de figura notória, tal como no HC precedente do primeiro HC coletivo no Brasil. Então, na pandemia, ele defere esse habeas corpus individual e, posteriormente, numa tutela coletiva, por meio de habeas corpus, ele indefere o pedido sob os mesmos fundamentos. Então, seguindo essa lógica aí de contradições. Então, agradecer a todos, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Pazin, pela exposição. Obrigado a todos. Bom dia.